meia-noite praticamente, passagem do dia 10 para o dia 11. E aí eu aproveitei hoje, já que escolheram o novo ministro da Educação, né? Para falar algumas coisinhas, né? Vamos falar algumas coisinhas sobre educação. A primeira coisa que se eu fosse alguém poderoso assim, eu conseguisse chegar, era me unir àquele pessoal que tem a ideia que a primeira coisa que deveria mudar nesse ministério é o nome. Em vez de Ministério da Educação, tirar esse negócio de Ministério da Educação. Porque quando se fala em educação, né, a gente não pode assim misturar aquela postura de um povo, uma postura moral, com uma questão do que ele tem conhecimento, né? Das matérias pedagógicas comuns aí, né? Então, quando mistura, fala Ministério da Educação, aí quando você vê um bando de gente saqueando um comércio, né? Teve uma enchente lá e aí daqui a pouco você vê os carros parando para saquear o comércio. Não é uma questão de ensino, é uma questão de falta de educação moral, né? Mas aí falar para como é que é? Um ministro querer impor moral para o pessoal é meio complicado, né? E a educação vem de casa, ali do berço, né? Aquela compostura moral. Quando você vê uma pessoa desejando a morte de outra por uma doença, não é uma questão da pessoa não ter ensino, né? De não aprendeu a ler, a escrever, então ele não pode pensar. Não, é uma questão de falta de educação, aquele porte moral, né? E aí já começa aí, poderia ser só o Ministério do Ensino, né? Que aí a gente centralizaria nas matérias. Mas o ministro que foi escolhido, meu pai eterno, ele vai pegar talvez o maior desafio que existe nesse governo, né? Porque acabar com a corrupção, assim, não rouba, tudo bem. Mudar algumas coisas no âmbito político, também dá. Agora, mudar essa verdadeira, vou usar a palavra, mas é meio forte, mas mudar essa guerrilha, essa armadilha, como é que esse conluio que há na educação, ele vai lutar bastante, porque todo mundo sabe que o problema das escolas e da educação no Brasil é uma coisa já que duram 50 anos e para a pessoa entender isso, tem que entender que isso é uma tática, uma estratégia baseada lá no pensamento de Gramsci, que ele falava que a luta para tomar o poder e dominar as massas não tem que lutar nos quartéis, dominar os quartéis. Você tem que dominar as escolas e os meios de comunicação. E foi isso que eles fizeram nos 50 anos aí. Por quê? Porque professor é funcionário público e para você mudar o professor é meio complicado, né? Principalmente nas universidades, que é onde influenciam, tem um maior poder de influência da massa, né? E os caras da esquerda, os que realmente têm uma certa inteligência, eles descobriram que, ora, ninguém pode ser mais inteligente que nós. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer um ensino onde ninguém consiga pensar. E foi isso que eles fizeram. Eles oferecem o resultado fácil, o diploma fácil, aos imbecis que querem ter um diploma para falar que são universitários, que sabem alguma coisa. E na realidade foi isso que eles fizeram, né? Aquela baciada de faculdade, aquela baciada de diploma para todo mundo, diploma de qualquer jeito, sem qualidade alguma. Quem é que fala isso? Sou eu? Não, eu só estou replicando aqui o que eu vejo. E eu vi um Marcelo Hermes e Olavo de Carvalho. O pessoal fala que esse Olavo de Carvalho é doido, ele não é doido não, gente. Esse cara, se você for ouvir o que ele fala, é de uma inteligência assim que foge ao normal. E o que o Olavo de Carvalho fala? Que as faculdades brasileiras, universidades, são as mais caras do mundo. Acho que é o Entraub que fala isso. Há um estudo aí que é 1% do PIB, mais ou menos, é 100 bilhões de reais por ano para a educação. O Olavo de Carvalho fala que esse dinheiro, como é mal usado, dá um prejuízo maior do que a corrupção. O Entraub falou que tem universidade que recebe 3 bilhões. Vocês têm ideia do que é 3 bilhões para uma universidade?
Tem cidade aí com 300, 400 mil habitantes que não tem essa verba aí não. E o que é feito com esse dinheiro todo aí? Diz que é para produção de pesquisa e artigo científico, que o professor paga, ganha mal. O professor que ganha mal é os coitadinhos que dão lá do norte, o pessoal do ensino fundamental, porque o professor da universidade ganha bem, né? Porque é todo mundo com mestrado, doutorado, o salário é lá em cima. Eu já fui professor universitário. Então, aí, para onde vai esse dinheiro? Não, é para pesquisa e para artigo científico. Aí você vai ver o nível das pesquisas, aí você vai ver o dinheiro público pagando mestrado para verificar se sapato tem sexo. Sério? Tem isso aí. Universidade da Bahia, né? Foi uma metáfora referente às lésbicas de baixa renda. Agora, olha a outra só. Na Bahia também, financiado com dinheiro público. Foram pesquisar a prática do sexo oral dentro do banheiro, por homens, feito por homens, em estação de trem. Gente do céu! E em Juiz de Fora também, por um dos Gogo Boys de Juiz de Fora. Olha que assunto interessante para fazer um mestrado, né? Mas e aí depois o cara fala que é mestre. Mas tem outras aberrações. Você está pegando no pé do pessoal do LGBT. Não, eu estou repetindo aqui o que o pessoal falou. Independente de ser hétero, se fosse fazer aí, por que o nego usa bigode, barba, seria uma imbecilidade também. Mas a questão é que esse pessoal, tanto o Olavo como o Marcelo, eles falam que é o seguinte, que o impacto dessa produção científica, que é grande, a quantidade é muito grande, só que ela é absolutamente desprezada pelo mundo afora, não é mencionada. Aí eu vou falar, não, mas não é mencionada porque é um preconceito contra o Brasil, etc. Tal, a língua portuguesa. Mas, gente do céu, consultando lá o anuário científico, tem gente da Zâmbia, cara da Zâmbia que tem um trabalho universitário que é premiado. E o Brasil nada. Isso porque nós temos aí a USP, uma das maiores, olha, presta atenção, maiores faculdades do mundo. Em 2017 não estava entre as 500. Realmente, no ano passado está aí entre as 150 melhores. Olha que diferença. Maior, ela está entre as 20 maiores. Agora, melhores, ela agora que está beirando a rabeira da 120ª colocação, entendeu? Porque quando analisam isso aí, é um ranking que eles fazem aí sobre história, linguagem, antropologia, direito, filosofia, educação. Quando você vai comparar isso aí, vamos comparar com Portugal, que é língua portuguesa, né? Mas a distância, sim, Brasil e Alemanha, 7-1 para Portugal. Não dá para comparar. Enquanto o Brasil tira 0,5, Portugal tira 6,5. Então, não é a língua que dificulta, é a qualidade mesmo. Mas esse negócio de dar diploma aí é um negócio assim que, se você bola bem, é uma estratégia legal. Por quê? Porque você vai entender, porque tem tanta gente imbecil falando aí, com título, e é mal formado, inclusive professor mal formado. Por quê? Porque é um apelo político muito grande desse negócio de você dar vaga para a gente na universidade. Mais aluno, aí você tem mais gasto, aí vai ter mais livro, mais escola, mais professor, mais sindicato, mais ativista, mais apoio político. E aí você vai entender o porquê tem faculdades, por exemplo, faculdade do Rio Grande do Sul. Eu vi no vídeo. E aí é só você ver que tem as ciências sociais com um número muito grande de vagas. Lá no Rio Grande do Sul, tem lá no vídeo, 160 vagas lá para um curso lá de ciências sociais. Aí você vai ver para engenharia de alimentos, 20 vagas. De energia, 20 vagas. Hídrica, olha, que é um assunto absolutamente importante para a soberania nacional, né? 20 vagas. Odontologia, 20 vagas. E o cara fala o seguinte, ele fala que dessas
não sei quantas vagas, que aí 100, 200, 300, 400, 500 vagas, que tem para todos esses cursos aí de filosofia, sociologia, ciências sociais, blá, 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 o pessoal se forma muito pouco, né? Outro dia eu vi o Zé Maria, da Jovem Pan, falando que tem uma faculdade em Brasília, faculdade de dança, um negócio assim. Há 5 anos não forma ninguém, porque ninguém entra. E esse negócio de fornecer vaga gratuita, etc., para alguns nichos, o pessoal também não se forma e o pessoal nem conclui a faculdade. Então quer dizer que o governo ele quer mudar esse foco aí, quer mudar essa coisa, mas olha a guerra que esse homem que entrou no Ministério da Educação vai pegar. Esse homem tem que estar muito bem abalizado, esse homem tem que estar com espírito. Por quê? Porque já pipocaram, já. O homem é pastor, gente. Aí já foram lá pegar uns vídeos onde ele fica falando que o pai fora de casa, a família, que o menino tem que ser tratado com uma certa energia. Gente do céu, o homem é pastor. Você quer o quê? Que ele pregue na igreja dele o show da Xuxa? Coraçãozinho, paz e amor. A Xuxinha lá, não pode. Ai, não pode. Como é que você vai ensinar uma criança a não tocar o dedinho na tomada? Vai explicar para ela que é os conceitos da eletricidade, do elétron, do próton. Olha, meu filho, você não pode. Não, você tem que dar uma palmadinha na mão dela para ela não colocar ali, que ela entende que não pode colocar. E quando a Bíblia fala não retenha a vara, você tem que entender isso aí, não é agressão, não. Maestro, usa uma varinha. Maestro usa uma varinha para coordenar toda a orquestra. Não reter a vara é não reter a disciplina, você manter todo mundo ali sobre o comando. Mas já foram lá, no UOL já foi lá. Não, que ele... e teve um jornalista que ele se identifica, eu sou jornalista, sou ativista, sou... E aí fala, o que tem a ver, o que tem a ver a questão, o gosto sexual, para o cara já falar isso logo de cara? Não, eu sou jornalista, meu querer sexual, para quem interessa isso? Para quem interessa isso? Mas ele tem que se identificar assim, para o públicozinho dele dar os likes, né? Pouquinhos. Aí, mas o público dele vai lá dar os likes, né? Aí ele já foi também criticar, que ele teve uma pregação assim. Gente do céu, o homem é pastor, e pastor tradicional, e pastor que segue a Bíblia. Vai querer que a pregação dele seja o quê? Agora, ele vai ser ministro da Educação. Lá ele vai seguir as diretrizes para a população ter uma boa matemática, um bom português, uma boa geografia, Ele não vai ensinar, ele não vai ficar pregando lá no Ministério da Educação, não. Ele vai simplesmente no Ministério, que eu gostaria que fosse de ensino, né? Ele vai fazer que Deus ajude, que ele e o governo coloquem diretrizes para essa molecada não chegar, por exemplo, na minha escola, sem saber interpretar uma frase. Porque eu dou aula num curso onde é uma determinada profissão e a gente tem que se esforçar muito para as pessoas entenderem frases, palavras e até mesmo o que está escrito. E tem muitos que têm diploma universitário. É realmente uma missão muito difícil do nosso ministro da Educação. E nós desejamos toda boa sorte para ele. Fica aí a dica para você que acha que realmente nós somos uma pátria educadora. Nós somos uma pátria de formar ativistas e burros com diploma. Foi isso que nós fizemos. Infelizmente. E agora que nós estamos percebendo isso. Graças a Deus, tem alguns que pensam diferente. Eu sou um deles.